Esse homem aqui fala o que eu venho falando nesse canal há muito tempo. O que eu venho tentando ensinar às pessoas sobre esses seres que vocês louvam de uma maneira ou outra, através de religiões, de cultos, não importa que matriz de religião você serve, se você serve políticas, ciência, materialismo e a Matrix, então você segue os Anunnakis. Enlil. Eles eram falsos deuses sanrianos. Eles não criaram você. Eles tentaram editá-lo e escravizar sua memória no processo. Enki e Enlil faziam parte de uma raça hibridizada de Anunnaki e Elohim. Eles não criaram humanos, eles os modificaram, eles desligaram os filamentos de DNA de 4 a 12. E tentaram mentir para a humanidade que eles são seres tridimensionais. E então eles se inseriram como falsos deuses criadores na história. Eles tentaram cortar a conexão com seu suprimento de energia eterna e substituí-la por um programa de vida finito de base 10 limitado e autoconsumidor. E é por isso que na árvore da vida da Cabala há 10 círculos. E se você segui-los, eventualmente ficará sem energia e, entre aspas, morrerá. Enki e Enlil eram seres de alto escalão de linhagens híbridas de Anunnaki. E Yahweh é uma identidade composta usada mais tarde por facções alinhadas a Enlil para se passar por um Deus Criador singular. Como eu falei, É uma tática usada para controlar os sistemas de crenças humanas por meio do medo, da obediência e da adoração à falsa luz. O conflito entre Enki e Enlil não é apenas um mito. Foi uma ruptura multidimensional sobre o modelo original de DNA humano angelical de 12 filamentos da Terra. Enki, um ser alinhado com os guardiões da linhagem Elohai Elohim, buscou elevar a humanidade por meio da restauração genética. Enlil, alinhado com facções Anunnaki caídas, buscou o controle por meio da limitação do DNA e dominação planetária. E houve uma divisão que fraturou os sistemas de grade da Terra. E isso gerou distorção emocional e espiritual e codificou a falsa guerra do masculino contra o feminino, do coração contra a vontade, da luz contra a escuridão. E a humanidade ainda carrega essa cicatriz psíquica hoje. A verdadeira cura começa quando restauramos o modelo eterno interior. Um lado diz para servir aos deuses, o outro lado diz para se rebelar, assumir o controle. Essa falsa polaridade é o que alimenta a religião, a ciência, a guerra, o trauma, os vínculos e até mesmo a dinâmica dos relacionamentos. A dor que você carrega pode nem ser sua, pode ser deles. E a verdade é que os seres humanos celestiais originais foram originalmente projetados como seres crísticos multidimensionais autocuráveis com potencial de vida eterna de DNA de 12 fitas destinados a serem incorporados naturalmente e gradualmente, e seu corpo ainda contém as chaves eternas originais no DNA potencial de ímprons que os cientistas costumavam chamar de lixo. Cada fita de DNA que o ativa libera uma memória celular e, uma vez que você se lembra e sabe que é nozes, você não pode não saber. Como você pode negar sua experiência, seu conhecimento direto? Então, quando ativado, você se lembrará de antes de Enki e Enlil, antes do Egito, antes da Atlântida, antes de sua linha do tempo liriana e se lembrará de suas 12 tribos humanas celestiais originais. E então, além disso, você se lembrará da primeira física da criação, como algumas nas cerimônias que facilito lembram. Sim, tudo isso está codificado em seu DNA, e você é quem você estava procurando. Está em seu DNA. Estas não são apenas palavras que estou dizendo. Literalmente, as almas na tribo da vida eterna, cada sessão de trabalho de respiração que temos literalmente começam a se lembrar. A memória celular é liberada. Elas se lembram de seu tempo na Atlântida. Eles se lembram do tempo em Lanria. Eles se lembram de qual tribo são. Eles se lembram da primeira física da criação. Isso é uma ciência. E cada filamento de DNA que você cria, uma memória celular é liberada. Você não precisa de um intermediário entre você e Deus Enki e Enlil e Yahweh, porque Deus já está dentro de você. exatamente.
Você não é um produto de falsos deuses caídos. Você é um fragmento da consciência da fonte eterna que agora está se lembrando através de você. Religiões são usadas apenas para controlar a massa de idiotas. Para controlar e, como se fala, para lucrar com isso, financeiramente falando. Todas as religiões ganham dinheiro de uma maneira ou outra, não é só os pastores, essa religião protestante, não é apenas ela, o muçulmano também, os outros, os hindus, chinês, budismo, todos arrecadam dinheiro que gera milhões e milhões por ano. Okay? Menos a católica. A católica, você dá o que puder. Eles não dão uma quantia fixa. Eles não obrigam você a pagar uma quantia fixa. E não obrigam você a pagar todos os meses. No catolicismo, você vai para a igreja quando quiser, você dá R$1, 50 centavos, se quiser. Se não quiser, não é necessário. Ok? É a única religião que eu ainda respeito. É a católica. Porque ela não é tão mercenária contra as outras que eu vejo aqui. Onde cada cabeça que é nascida naquela religião são obrigados, até os bebês, a pagarem dízimo todo santo mês. Não importa se muçulmana, se budista, se hindu, ok? Se protestante, não importa, não importa. Menos a católica. Tem que pagar o bendito dízimo. Então, por aí você vê que existe uma falcatrua nisso tudo, algo estranho. E outra coisa, que eles trabalham de mão a mão com o governo e eles ajudam o governo. E o governo ajuda quem os ajuda. Certo? Essa é a realidade da matriz onde os otários vivem. Essas religiões pagam impostos para os governos. E os governos a suportam. Afinal, existe esse ditado: o governo suporta quem os suporta. Você, para você, com você. E quando você parar de escolher lados na guerra deles e mantiver a neutralidade divina, a polaridade unificada e a coerência multidimensional, você se lembrará do que eles tentaram apagar. O Cristo interior está dentro do DNA de 12 filamentos que está dentro de você. Exatamente o que eu falei há muito tempo atrás. É hora de despertar a chama eterna interior. A missão de recuperação do Cristo Sofia interior está acontecendo como Donkey Kong e você é quem você estava procurando o tempo todo. De Anunnaki Elohim. Isso que eu tento falar há muito tempo. Cristo aqui é um ser, é uma criatura que vive dentro de cada um. O cristal é um Cristo. Cristo também é o cristal. É a essência do cosmos que está em cada um de nós. Não é um ser iluminado, um ser único. Não é um Deus. Entendeu? Não é. Por isso que eu tenho receio em seguir alguma coisa. Porque eu sei que algo está errado nisso tudo. Mas eu não estou aqui querendo, né? Querendo. Eu estou tentando, mas eu não estou querendo que as pessoas sigam o que eu falo. Cada um é cada um. Se for pro inferno nesse mundo, não é o meu problema. E outra coisa.
E outra coisa, outro ponto, outra coisa, né? Outra questão é que nós, não existe negócio de vida após a morte. Eu tento falar isso com as pessoas. Não existe. Você vai viver lá do outro lado apenas uma fração de tempo do tempo do outro mundo, ok? Que vai ser talvez um dia, 3 dias. Aqui seria 2 anos, ou 2 anos, 24 meses, ok? Então não existe isso, vai ter céu e inferno, eles vão esperar para nós do outro lado, e tem médicos que vai nos levar para aquele hospital. Isso tudo é baboseiro. O Brasil, sinceramente, o Brasil é direcionado por baitolas, pessoas que não sabem nada. Por isso que os governos de vocês fazem o que querem com vocês. E também isso se dá exemplo e dá também também é a mesma coisa com o mundo aqui fora. Bando de idiotas, não sabem pensar, não procuram pensar quem eles são, seguem cegamente, entendeu? Entendeu? Dá respeito também, dá-se respeito aqui fora também, a mesma coisa. São um bando de idiotas, só pensam em coisas materiais e seguir convenções cegamente. Olha aí, eu sou de geração antiga, mas eu penso melhor do que as pessoas que nasceram depois de mim, 2 décadas, 3 décadas. Eu penso melhor que elas, que eu sou de geração antiga. E as pessoas que nasceram nos 50 e 40 também são os bitolados. Total idiotas. Ok? E a gente só tem essa vida. Quem vai nos representar será os nossos descendentes. Aqueles que não deixam descendentes como filhos vão deixar seus sobrinhos. Não tem importância alguma. Ok? Se a pessoa não tiver filho, a mulher ou o homem não tiver filho, não tem problema, você vai deixar seus sobrinhos. Seu irmão ou sua irmã vai carregar linhagem para você. Porque a gente só vive uma vida. Eu descobri isso. Não existe coisas após a morte. Isso não existe. Você é reciclado. Você vai ser acabado, destruído em pouco tempo, ok? Dá um tempinho lá, difere, depois acabou, é destruído. E aqueles que reencarnam totalmente diletados, com amnésia. Então para quê? Isso simboliza o quê? Destruição. Só uma parte de você é reciclada, desse ser que você é agora. Você é o João e a Maria. Quando você morre, Maria e João vai se acabar. Só uma partinha vai ser reciclado, misturado com os seus, das suas linhagens, seus antecedentes ou seus genitores ou qualquer outra coisa e vão fazer outro ser através de criogenia e trazer vocês para cá de novo. Ah, com a amnésia, com a memória totalmente deletada. Então isso por si é destruição. Não destruição é quando você lembra das coisas. Ok? Então é isso aqui. Eles só creem quando um homem fala. Se uma mulher fala, eles não creem. Eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. Muito, muito tempo. Ok? Muito tempo. Eu tive meu despertar em 99. Mas ninguém
ouve, ninguém quer ouvir. Talvez se eu viesse como uma santa do pau oco, com mentiras, com falsidade, usando a bandeira religiosa, cultos e bruxaria, todo mundo ia prestar atenção no que eu falo. Esse povo aqui estão apenas repetindo o que eu falava antigamente nos meus vídeos. Um dos meus canais, um velho, fez tudo para derrubar. Foi um canal de 2015, eu acho, 2016 por aí, que eu iniciei nesse mesmo tema. Que esse canal aqui já é mais ou menos, já tem uns 7 anos por aí. Eu acho que 7 anos apenas. Então, é isso, né? Deixa aqui esses estudos, essas relembranças, não é nem estudo, é relembranças e informações para aqueles que têm olhos e veem, e que têm ouvidos. Eles não criaram. Não apenas ouvido, porque ouvir não é bastante. Que tem um senso de discernimento para entender, ponderar, analisar e escolher o certo.